Pontes e pontos, construindo caminhos entre o lar e o mundo. Olá, minha gente, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas para mais um episódio aqui do nosso podcast da família do Sistema Positivo, onde nós trazemos boas pessoas, bons convidados com aqueles temas mais relevantes para que nós possamos conversar, dialogar com as famílias do sistema, com as nossas escolas, os nossos professores. Então, sejam muito bem-vindos. Não tenho dúvida que vocês vão gostar muito da conversa de hoje. Hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o professor Júlio. Seja bem-vindo, querido. Professor Júlio, depois ele vai se apresentar melhor, mas ele é diretor de uma das unidades do Grupo Positivo, que vocês vão conhecer um pouquinho, até pelas experiências que a gente vai compartilhar aqui. E também minha colega Alessandra, que já participa aqui dos nossos momentos e das nossas conversas. Sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso papo vai ser muito prático. Vai ser uma conversa mesmo, porque é a participação da família dentro da escola. Como que a gente participa, o que é que a gente faz, o que é que a gente não faz, se a gente participa de mais, se a gente participa de menos. Eu tenho certeza que toda família que está assistindo aqui já se perguntou como que é a sua participação dentro da escola. Se deve fazer, se não deve fazer, professor, fica aqui confuso, inclusive até em que medida a gente pode atuar como família dentro da escola. E nós, na escola, por outro lado, queremos as famílias, precisamos, porque a gente entende que não tem jeito, quando um aluno entra na nossa escola, ele vem com a sua família toda, e nós temos como escola essa obrigação de organizar a participação da família. Por isso que a gente está aqui conversando hoje, justamente com um diretor de escola, e os diretores que estão nos assistindo e nos ouvindo vão se identificar muito com as situações aqui que a gente vai compartilhar. Para iniciar, vou fazer, como sempre, a minha audiodescrição aqui para atender, inclusive, quem está só nos ouvindo. Eu sou uma mulher, sou alta, sou loira, estou sentada, hoje estou usando preto inteiro, e aqui tô com um lencinho no pescoço laranja aqui, que é a nossa cor que a gente adora. E para iniciar, vou primeiro dar as boas-vindas para o professor Júlio. Seja muito bem-vindo, meu querido. Eu sei que sair da escola, e aí eu já vou compartilhar com vocês que ele está no meio aqui do dia da escola. Então, ele veio correndo, porque daqui a pouco ele tem que voltar para a escola. Então, muito obrigada. Seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, professora Milena, professora Alessandra, pelo convite. Saúdo as famílias, os pais e responsáveis. Eu sou Juliana Fuco, eu sou descendente de orientais, neto de japoneses, sou baixo, já sou um idoso, 61 anos, e desse período, 40 anos em escola, né? No Grupo Positivo, na rede de colégios, eu pude atuar desde a educação infantil, né, como diretor, 20 anos ininterruptos na direção. É uma grande alegria poder trocar experiências. Eu costumo dizer que eu não trago respostas, eu trago experiências e algumas reflexões. Então, muito obrigado pelo convite. Muito bom, que seja muito bem-vindo, meu querido. Olha aqui, ó, quem olha o sorriso aqui do professor nem pensa que ele está há 40 anos fazendo 20 anos na direção de escola, né? Porque aqui você tem que ter muita resiliência, tem que estar muito bem. Não tenho dúvida que as famílias da escola ficam muito felizes quando chegam e encontram um diretor aqui sorridente, apesar de tudo, né? Apesar de todas as coisas que acontecem na escola. Alessandra, por favor, seja bem-vinda, querida. Obrigada, muito bom estar com vocês novamente aqui, trazendo o professor Júlio, com quem eu participei boa parte também da minha trajetória profissional. Nós juntos já trabalhamos com segmento da educação infantil, então é muito bom estar dividindo essa mesa de conversa aqui com ele. Então, eu sou a Alessandra, faço parte aqui do time pedagógico do Sistema Positivo de Ensino, e vai ser muito boa essa conversa, né? Eu sou uma mulher alta, cabelos grisalhos, uso óculos de armação preta, estou vestindo preto também hoje, porque está bem frio na cidade, enfim. Mas acho que o calor dessa conversa vai trazer bons frutos, né? Vamos lá. Certamente. Que bom. E para a gente começar, queria, professor, você compartilhasse aqui um pouquinho sobre o que é essa participação da família. A gente vai falar específico, talvez mais da tarefa de casa, de auxiliar nas tarefas, mas olhando aqui como um todo, quando a gente olha para a escola, né, o professor lá como diretor, o que é essa participação? Quando a gente convoca a família, quando a gente entende, quando a gente sabe
que a gente não consegue fazer aqui sozinho, do que a gente está falando? É da família ir lá palpitar que cor vai pintar o muro? Ou é essa participação mesmo com a aprendizagem? E aí depois a gente fala um pouquinho mais disso, mas como é que o seu olhar como profissional? Sim. Eu costumo dizer que se não há receita para a educação de filhos, existem ingredientes. E um dos ingredientes é a presença, é a participação da família. A quantidade, a dose, a ordem, o jeito de mexer é que resultará, né? É que produzirá um resultado. E a participação das famílias, elas são distintas em cada segmento de ensino. Vamos começar pela educação infantil. Há uma concepção, permitam-me, né, equivocada, de que é a fase para a criança brincar e se sociabilizar. É uma fase em que a criança desperta o interesse para a escola. As atividades, o dia a dia pode ser lúdico, mas há sempre um objetivo pedagógico para as atividades. As mães desse segmento preocupam-se muito, na educação infantil, portanto, com o relacionamento, com o desenvolvimento emocional. E eu costumo dizer que nós furtamos alguns momentos. E falo isso com um pedido de licença e um agradecimento, porque muitos comportamentos primeiro são observados na escola e depois os pais observam em casa. São os professores, as professoras que relatam, olha, hoje ela fez isso, ele fez aquilo, aprendeu, né, aquilo outro. Educação infantil, essa é uma característica que observamos. Nos anos iniciais, aí vem, eu diria também, sempre com muito cuidado, né, um aumento da expectativa. Por quê? Porque o sobrinho escreve com letra cursiva e o meu filho ainda não, a minha filha ainda não. O vizinho já lê com 6 anos e o meu filho e a minha filha ainda não. E nós concebemos que cada criança tem o seu ritmo de desenvolvimento e a participação da família, neste caso, é justamente manter contato com a equipe, em reuniões individuais, em reuniões coletivas, conforme a dinâmica da escola, para conhecer, né, qual é o planejamento, quais são os objetivos, receber um parecer descritivo ou um relatório das atividades, das notas. Anos finais, o conhecimento escolar, os conteúdos escolares aprofundam-se, os pais, os responsáveis, já não conseguem ajudar tanto, né? A menos que um pai ou mãe, é comum ouvirmos assim, em casa, o pai ajuda com aqueles componentes, antigamente falávamos disciplinas, e a mãe com aqueles outros, né? Porque a área de um, a área de outro. Mas realmente, já devido ao aprofundamento dos conteúdos, os pais já não conseguem dar esse mesmo tipo de atenção e de participação. E ensino médio, né, também considero, peço licença novamente para dizer isso, é um equívoco de que o ensino médio prepara para o vestibular. O ensino médio prepara para a universidade. Porque o adolescente, o jovem, vai ingressar no vestibular. Ele vai ser aprovado, né? Agora, como ele vai se conduzir, se comportar, como ele vai empregar as suas habilidades na universidade, que já é o início da vida adulta, a aquisição já, o desenvolvimento, o exercício profissional, uma preparação para o mundo do trabalho, isso sim é que vai fazer diferença. Então, eu quis distinguir da educação infantil ao ensino médio, como é a participação das famílias, né? Perfeito. Eu queria falar sucintamente. E tem diferença mesmo, né? A escola tem uma expectativa que essa diferença vá se alterando. Então, inclusive, a exigência da própria escola não é igual para todas as famílias, em todos os níveis, porque a gente vai entendendo aqui as diferenças dessa participação. Ali, lembrando lá do teu tempo de escola, me conta, como é que era a participação das famílias quando vocês convocavam as famílias, ou como é que você percebe, inclusive, a evolução, a mudança, esse movimento das famílias participando na escola? Elas estão indo mais, estão indo menos? Elas estão gostando mais de participar, gostando menos? Como é que tá?
É outro perfil diferente, né, professor? Outro perfil. Porque quando a gente pensa em educação infantil, as famílias são bem presentes. Elas vão em peso para as reuniões, sejam elas individuais, sejam reuniões coletivas, sejam reunião para falar de pareceres descritivos, como o professor trouxe, porque existe uma curiosidade muito grande sobre o que está se aprendendo nessa fase da escolaridade da criança. Então, é aquilo que o senhor falou, elas vão para brincar? Vão para brincar, mas o que está por trás de tudo isso? Então, existe uma curiosidade muito grande. E nos anos iniciais também, os pais vão com muita frequência para a escola. E sempre a preocupação maior vem em relação a esse cuidado e no cunho acadêmico mesmo, né, professor? Querer saber se está dando conta do recado, né? O que está sendo esperado, se o filho está dando conta, né? Então, isso é muito forte. Mas chegando no F2 e no médio, eles passam a ir menos, né, professor? Exatamente. Então, e é esse o segmento que a gente tem muita carência da família, da participação da família, porque é justamente aquela virada de criança para adolescente, onde tantas mudanças, tanto sociais, assim, emocionais, quanto físicas, estão acontecendo com essa criança. Então, a participação da família, até para entender que grupo essa criança, esse adolescente agora, né, está escolhendo, para onde ele está indo, o que ele está gostando de estudar mais, menos. E aí é um momento também que a família tem que se conectar muito a esse filho para poder entendê-lo e travar mais esse diálogo, justamente para levar esse diálogo para a escola também. Muitas vezes os pais até se queixam, falando assim, puxa, e toda vez eu perguntar como é que foi seu dia, ele, legal, maneiro, de boa, né? E aí, o que acontece? A família, tendo cada vez mais clareza do mundo escolar, ela vai poder fazer perguntas que exijam respostas mais complexas dos seus filhos também, né? Então, assim, puxa, eu soube que você teve matemática. Hoje a gente estava falando da matemática, né, professora? Puxa, teve matemática. Como é que foi a aula? O que você está aprendendo? Nossa, na minha época era diferente. Teve educação física? Como é que foi? Você gosta de fazer educação física? Nossa, porque na minha época tinha gente que se escondia atrás do banco e não queria fazer nada. Então, travar mais diálogos para entender assim, como que esse adolescente está pensando. E chega no ensino médio, aí é como se ele estivesse aqui sozinho. Então, eu acho, Milena, que falar da participação da família, existe realmente esse volume maior nos anos finais, na educação infantil, e médio, e F2 menos, e que é quando os pais têm que estar cada vez mais próximos e atentos a essas mudanças, que é o que realmente aproxima, né? Sim. E aí, passando aqui um pouquinho sobre tarefa de casa, falar sobre os trabalhos escolares, tarefa de casa, enfim. E as escolas aqui têm rotinas diferentes para tarefa de casa, por exemplo. Tem escolas que mandam todo dia, tem escolas que fazem isso a cada 2 dias, tem escola que faz isso no final de semana, tem escola que não faz. Os níveis também vão mudando, claro. Na educação infantil a gente tem uma forma de pensar a tarefa de casa, os trabalhos de casa e assim por diante. Mas pensando que a tarefa de casa é importante que a gente aqui, para construção de conhecimento, aprendizagem na escola, a gente já conta com os trabalhos de casa, porque eles são extensão da escola. Eles fazem aqui a rotina de estudo. Às vezes é menos sobre o conteúdo e muito mais sobre você continuar estudando, você continuar com rotina e tudo mais. Mas eu sei também, tarefa de casa é o momento da guerra, não é o momento da felicidade. É o momento da confusão, da briga, é aquela hora que a família não sabe se tem que ensinar, se não tem que ensinar, e aí não sabe o conteúdo muitas vezes, ou aí vai ensinar exatamente diferente do que a professora... Enfim, aquele dilema que a gente sabe. Queria, professor, como é que é lá na escola, na sua unidade? Me conta lá da sua unidade. Como é que essa questão de tarefa de casa e como é que a escola concebe a participação da família? A ideia é que precise de família ajudando na tarefa, ou a tarefa de casa é mais para o aluno e menos a participação da família? Tá ótimo. Agradeço pela pergunta. Novamente, nos anos iniciais, as tarefas, elas costumam ser facilmente ou relativamente, tem um acompanhamento mais fácil pelos pais, pelos responsáveis, pelas famílias, porque é um começo, são conteúdos que os pais se recordam mais. E o desafio é os pais lembrarem ou
dissociarem ou separarem justamente a forma como eles aprenderam. Eu sou graduado em matemática, né? Esqueci de me apresentar nesse sentido. Já ensinei, trabalhei com métodos da divisão, por exemplo. Hoje nós fazemos a divisão por estimativa, né? A divisão é uma sequência de subtrações, quantas vezes cabe, né? Isso. A multiplicação, a forma da multiplicação e tantos outros conteúdos. Nos anos finais, isso também ainda há conteúdos que os pais se lembram. Então, por exemplo, porcentagem. Há quem resolva por regra de 3. Meus filhos hoje são adultos, mas eu me recordo, e aí já quero dar uma dica, né, aí às famílias. Eu perguntei, quando ele veio me perguntar sobre uma questão ali, uma atividade, uma tarefa, sobre porcentagem, o que eu fiz? Como a professora ensinou, deixa eu ver o teu caderno. Né? Porque ali a gente consegue ver como que foi trabalhado, como foi estudado em sala de aula. Se a tarefa não é uma pesquisa na metodologia do Flipped Learning, olha, pesquisem dentro do que é possível para o estudante e tragam para a próxima aula, para um debate que vocês encontraram. Então, o que observamos, portanto, qual é a nossa constatação empírica? Nos anos iniciais, os pais conseguem dar bastante suporte. Há um risco de os pais quererem ensinar como eles aprenderam, não é? E nos anos finais, da mesma forma, os pais quererem ajudar na tarefa como eles aprenderam. Um risco sobre também, um desafio, um cuidado a se tomar com as tarefas, não é? O que você tem de tarefa hoje? Qual é a resposta que a gente ouve muitas vezes do filho ou da filha? Não tem. Exato, nada. Não tem. Ok. E muitas vezes, quando a família percebe, isso, infelizmente, já acumulou, né? Também, uma outra dica para as famílias, então está bem. Então você vai pegar o seu material, a família tem condições de olhar o que foi estudado, do que foi trabalhado. Se for o caso, cobre-se a resolução, deixa o estudante fazer novamente aquela questão, fazer um resumo. Portanto, concebemos que não há justificativa para o estudante que diz: qual é a tarefa de hoje? Não tem. Esse é o cuidado da participação da família, porque é um hábito que se desenvolve gradativamente. Como no mundo adulto, no nosso trabalho, nós temos as nossas responsabilidades. O estudante, desde criança, tem que entender que aquela é a responsabilidade dele e dela como estudante, de revisar o conteúdo, de organizar, fazer um resumo, refazer uma avaliação onde não foi, porventura, alguma questão errada, olhar o caderno, né, junto, como que seria a resolução. Enfim, isso exige esta participação, esse tempo da família, uma rotina que se desenvolve com o tempo. E aqui acho que a gente está falando muito mais, né, professor, de rotina, de organização, de ter um horário para isso, um espaço para isso, e que muitas vezes, ou na maioria das vezes, é o adulto que precisa providenciar isso. Sim. Muitas vezes a criança, ou até o adolescente, não entende, obviamente, do que a gente está falando. A gente está falando da tarefa, a gente está dizendo aqui que é esse espaço de organização, de rotina, que você vai criar hábito de estudo. Não tem jeito se o adulto não tiver interferência. E aí é menos sobre sentar do lado e falar que como é que ensinar que substituir, ou fazer por, né? E muito mais de criar o espaço aqui, começando inclusive pela pergunta do que tem de tarefa. Então, porque se você não quiser saber, que não quiser se envolver, simplesmente não pode não perguntar, e aí, de forma autônoma, é muito difícil que alguém vá, que a criança vá dizer que tem tarefa ou qualquer coisa assim. E aí o professor deu um exemplo aqui ótimo, ali, que é da divisão por estimativa. Um exemplo excelente aqui, que, por exemplo, no nosso material. Queria que você contasse aqui das experiências que você já teve quando a escola nos diz que os pais não conseguem ajudar na tarefa de casa. Milena, aqui, olha, a gente procurou a resposta da tarefa e não achou no livro. Olha, eu voltei 3 páginas aqui e a resposta não estava no livro. Conta pra gente aqui, por conta da metodologia que a gente tem de trabalho, qual é a nossa intenção, por exemplo, que a resposta não esteja ali, evidente no livro.
Bom, a gente tem que falar que essa tarefa de casa é a conexão, né, entre casa e escola. Então, a gente tem que partir desse princípio, e aqui pegando o que o professor Júlio trouxe, então, mais do que fazer junto é acompanhar, mais do que dar resposta é fazê-lo refletir. E todo o nosso material, ele está pautado no quê? Numa sequência didática que leva dessa reflexão, né, dessa sensibilização para o conteúdo, até essa construção que vai ser sistematizada no final dessa jornada que a criança passa, ou que o adolescente passa. Muitas vezes, realmente, os pais vão ter essa limitação. Nossa, não consegui fazer. Mas, é claro, ele não teve essa experiência de ter, vamos dizer, muitas vezes esse processo todo cognitivo é preservado. Muito pelo contrário, muitas vezes assim, faça assim que o resultado vai ser esse. Não, vai atendendo aqui essa lógica que no final você vai chegar a esse resultado. E em todas as áreas. Mesmo assim, na área da língua portuguesa, se a gente for pensar, na minha experiência até de estudante, é muito mais localização de informações do que a gente pensar numa compreensão, numa interpretação, ou até estabelecer relação entre diferentes textos. Então, era algo que não exigia tanto, e hoje exige mais. E a criança está sendo desafiada a fazer isso. Então, quando essa criança muitas vezes chega para os pais e fala, não estou conseguindo fazer, e o pai fala, mas eu também não estou conseguindo fazer, ótimo, devolva para a escola, porque a escola vai ver aonde que está, vamos dizer assim, essa falha, que não queria chamar de falha, mas assim, onde ficou esse gapzinho aí, que faz com que ele não tenha essa habilidade, que faz com que ele supere esse desafio. E veja, quando a gente fala de lição de casa, a gente também está falando de propostas diferentes, de objetivos diferentes, né? Então, tem um objetivo, como o senhor trouxe, o objetivo lá da sala de aula invertida, né? Vai ler um texto que, a partir desse texto, nós vamos elaborar melhor a percepção, né? A compreensão sobre ele coletivamente. Ou é para reforçar, né? Vamos dizer, se o conteúdo é para ser reforçado, ou se é uma coleta de informações para trazer dados, né, para um outro momento. Então, assim, essa clareza de objetivo é que está em jogo. E muitas vezes, assim, é um próprio desafio, que se o pai for lá colocar o dedo, né, fala, não, mas faça assim, né, talvez vá bloquear exatamente assim, o potencial de solução, o potencial curioso, né, que esse aluno tem para poder dar continuidade. Eu acho, quando a gente fala dessa participação dos pais, em que os pais falam, nossa, mas tá difícil, realmente, porque o volume de informações também é outro, os encaminhamentos são outros, as fontes onde essas crianças recebem informações são outras, e o professor, para articular tudo isso, ele assim, tem que ser um mediador de primeira classe, de primeira grandeza, justamente para que possa dar continuidade nesse processo aí para as crianças e adolescentes. Tem um desafio aqui, né, professor, desse acesso para a informação com facilidade. Né? Então, hoje tem acesso, a gente estava conversando antes aqui, inclusive, de que se os meninos quiserem, eles têm as respostas prontas para a tarefa de casa. Né? E aí, queria lhe perguntar como que a escola está lidando com esses desafios de tarefas prontas, muitas vezes. Porque o que a gente conversava antes, né? Que a gente tinha que conversar e convencer os pais a não fazerem pelo filho. Isso. Era isso, né? Não faça, não resolva e tal. Hoje é diferente. Hoje não muito provavelmente nenhum pai deve fazer aquilo pelo filho. Deve falar pesquisa na internet. Coloque ali numa inteligência artificial o que você precisa, ela vai te dar a resposta. Muito bem. Queria aqui que o professor contasse para as famílias que a gente está atento a isso, claro, né? Que não é que a gente não está vendo que uma resposta não é da criança, não é do adolescente, porque a gente conhece esse menino, a gente sabe, como a gente sabia antes que o pai tinha feito, ele podia disfarçar a letra, mas a gente sabia que era o pai que tinha feito, e não é porque a gente conhece o aluno, sabe da capacidade dele, e sabe que aquela resposta não viria daquele jeito. Como é que na escola os seus professores, a sua coordenação, está lidando com essa situação do, por exemplo, uma inteligência artificial responder toda a tarefa aqui de forma perfeita? O que a gente faz? A gente proíbe, a gente pega o que ele trouxe, trabalha com aquilo, como é que é feito na escola? Tá ótimo. Eu vou relatar uma experiência de uma professora de língua portuguesa. Né? Nós trabalhamos com escrita e reescrita de redação dos textos. E a professora, ela pediu
que os estudantes fizessem a reescrita e depois permitiu que eles usassem inteligência artificial e trouxessem e fizessem ali uma comparação. Isso foi nos anos finais. Nós não vemos como impedir que usemos a inteligência artificial, pelo contrário, não é? Ela já está sendo incorporada. O que os professores estão fazendo é estudando, formando pequenas comunidades na matemática. Há uma plataforma gratuita para ensino de geometria dinâmica. Ela é uma plataforma interativa e há uma comunidade para uso dessa plataforma. O que eu noto, e foi sugestão a partir de conversas com a equipe, a professora Alessandra, a professora Milena, justamente de formarem grupos como uma comunidade, né, comunidade de aprendizagem, como se diz, e troca de experiências. Olha, eu fiz isso na reescrita, né, termine uma história, né, como dar o comando certo para a IA. Eu quero fazer uma planilha a partir desses dados, mas eu quero um destaque para aquilo, e depois a IA vai interpretar. Ela vai interpretar e ela vai colocar a planilha. Agora, onde que os professores vão entrar? Por exemplo, no ensino médio, no itinerário informativo, vai pedir que os estudantes analisem aquela planilha, por exemplo, né? Já há algum tempo, eu vi o Pondé, numa entrevista, ele dizendo assim, né? Como professor, como que você avaliaria os seus alunos agora que nós estamos na época da inteligência artificial? Avaliação oral. Sim, quer dizer, o aluno ele vai ter que saber do que ele está falando, do que ele pesquisou, né? É lógico que isso seria talvez um extremo, mas é possível sim, né? Pedir que os alunos, os estudantes, as crianças, elas interajam e realmente, a professora Alessandra falou do professor, como o professor ele é o articulador, ele é o mediador. Para costurar. Ele precisa estar atento, ele precisa dominar essas ferramentas aí tecnológicas para fazer o melhor uso. Não há como impedir hoje em dia. Pelo contrário, inclusive, ajuda a gestores, ajuda os professores, como um relato que eu fiz aqui. Perfeito. E o que acho que desafio aqui a gente acredita, inclusive nas nossas formações com os professores, é formar os professores para trabalhar melhor com isso, né? Trabalhar ainda utilizando como mais um meio que ele possa chegar nos alunos, né? E aí, por isso que a gente conversa tanto de que os alunos aprendem de forma diferente, em tempos diferentes, porque senão a gente fosse de uma única forma, e aí, por exemplo, só aqui fosse importante para a gente a escrita da tarefa, certamente isso aí a gente ia ter que proibir, mas não, a gente faz o quê? Gente, como é que a gente consegue trabalhar melhor e colocar o aluno em situações diferentes para que aquilo que ele tenha lá, tirado da inteligência artificial, seja colocado em prática em algum momento. Sim. Né? Porque aí a gente entende que, de fato, foi aproveitado. Mas agora o professor falando da inteligência artificial, me lembrei aqui da proibição do celular. Como é que está lá na escola? Os alunos sofreram, não sofreram? Como foi? Havia mito, né? Os estudantes, adolescentes sofriam de ansiedade, seria preciso deixar em caixinhas de acrílico ou em bolsas que ele sentisse o celular no corpo. Não, dependente. Preocupa-nos. Nessa oportunidade, confesso que eu fiquei frustrado que a proibição do celular tenha se dado por lei e não por uma eficiência da nossa conscientização, mas ok, está bem. Por algum caminho. Estamos no caminho. E os estudantes, eles entenderam, os alunos, as alunas entenderam que não se pode usar o celular e até a proibição, ela vem com a justificativa da saúde emocional, do vício em telas, né? E estudos mostram a queda na aprendizagem, mas a razão é justamente essa dependência na tela, com a saúde emocional e, como eu disse, o mito, professora Milena, professora Alessandra, já foi superado. Então, eles estão bem. Sobreviveram. Eu disse, não precisamos dar chá para nenhum aluna na enfermaria. Então, sobreviveram, estão bem. Isso. Também. Porque eles ficam restritos ao uso na escola e o que nos preocupa, o resto do tempo. Claro. Em casa. Então, novamente, a participação, a supervisão das famílias, essa supervisão é muito importante, ela é imprescindível. É isso, não adianta. Tomar essas decisões dá muito trabalho. E aí foi por força de lei, mas a escola teve que despender aqui algum tempo para se organizar, para pensar sobre e tudo mais.
E funciona quando a gente acredita que é o caminho certo. O mesmo vale para dentro de casa, né? O mesmo vale para a família. E claro que dá trabalho colocar regras, proibições e tudo mais, mas isso faz parte aqui da aprendizagem dos alunos, né? E aí, pensando, indo um pouquinho além da tarefa de casa, as escolas têm, na sua maioria, avaliações, provas, que é aquele momento específico, muito determinado, e aí as escolas se organizam de formas diferentes aqui, né, com um número de avaliações diferentes, mas nesse momento aqui, para uma prova específica, para avaliação, como é que a família aqui tem que participar? Que jeito que é a obrigação da família saber sobre essas avaliações, porque às vezes as famílias nem sabem que tem, né, avaliação ou que tem prova ou o dia da prova. Já outras são muito organizadas, sabem o dia que tem prova, sabem o dia que tem avaliação e antecipadamente vêm com os seus filhos, enfim, como é que podem estudar da melhor forma. Como é que seria aqui um melhor caminho para essa situação pontual, que ela requer revisão dos conteúdos, que ela requer que o aluno puxe coisas que talvez tenha sido lá do começo do trabalho e ele não lembre mais, enfim. Como é que fica aqui a melhor participação da família nessas situações pontuais de prova, que não aumenta a ansiedade ainda mais dos alunos? Tá ótimo. Falar de participação, falar de tarefa, falar de avaliação, é falar da rotina escolar. Se nós partimos do pressuposto que a criança e adolescente ele está em formação, que a responsabilidade é dos pais, dos adultos, dos professores na escola, então há necessidade de uma parceria. A escola pode explicar para os pais como é que se faz a divisão por estimativa antes de entrar no conteúdo, né? Numa reunião coletiva, por exemplo. Vou retomar um ponto quando falamos do ambiente da casa, né? Para o estudo, para a tarefa e para estudar também para as avaliações. Ficar perto de pet, ficar perto de geladeira, ficar num cômodo da casa, que é passagem da casa, são elementos que vão distrair o aluno, a aluna, o estudante. O ambiente da casa é importante. Estudar para avaliação, isso não resolve, né? Quando a gente falou assim de novas formas de ensinar, porque é por pensamento, é por raciocínio, né? É por analogias e não por memorização, não por, como se diz, decorando ou decorebas. Por isso que a família que mantiver um ritmo de estudo com filha, de acompanhamento, é preciso sim organização. Quando eu disse, vamos pensar lá o final da educação básica, que é o ensino médio, né? Que eu disse que o ensino médio prepara para a universidade, é o final da educação básica. O difícil, inclusive nessa fase da adolescência, professora Alessandra, professora Milena, é o planejamento, né? Organizar-se, a organização e a disciplina para executar aquela organização. Então, se eu faço academia, se eu faço esporte, se eu faço, né, uma outra atividade, ok, cabe ainda, né? Por isso que os pais, os adultos, os professores podem ajudar, a equipe pedagógica, os coordenadores, as coordenadoras podem ajudar até fazer um quadro de estudo nessa organização. E o que é preciso é justamente de uma supervisão, né? E vou me permitir também aqui citar professoras Thaís Bento e Roberta Bento, que dizem assim, e qual vai ser a recompensa, né, o resultado disso, né, para diminuir a ansiedade, para responder à pergunta? É valorizar o processo. Na nossa escola, nós certificamos os melhores desempenhos, né, os destaques. Mas antes dessa certificação, antes desse reconhecimento, nós parabenizamos o esforço de todos. E nós trazemos isso a partir do 5º ano. E nós trazemos uma reflexão. Coloque, né, procure colocar metas. Eu quero melhorar em meio ponto a minha média em ciências. Eu quero ler um livro a mais lá, um livro literário na disciplina, no componente. Metas que sejam alcançadas, né, para que o estudante, o aluno, a aluna, sinta-se motivado. Não é apenas o resultado, porque a avaliação é num momento específico, não dormi bem, né, tô resfriado, então é um momento, né, é um momento. Então o processo tem que ser valorizado, tem que haver um reconhecimento desse esforço para a família. E quando eu citei as duas professoras, as duas educadoras, elas dizem que a compensação não é um presente,
é o tempo dos próprios pais, né? É o tempo da família. Então nós vamos para o cinema no final de semana. Olha, então terminaram as avaliações, vamos para o cinema no final de semana, vamos fazer um lanche em casa e chamar os amigos, né? É o convívio. A compensação seria o convívio. Vou me estender um pouquinho nesse assunto. Já ouvi, né, educadores dizendo que os pais e mães, as mães trabalham há muitos anos fora de casa, né? Mas quando chegavam em casa, o tempo era para família. Hoje o nosso desafio é nos desconectarmos do trabalho, não é uma crítica, é uma afirmação, é um reconhecimento, é uma realidade, obrigado por essa realidade. Então, essa dificuldade de nos desconectarmos do nosso trabalho e dedicarmos, como uma mãe, numa ocasião me disse, o terceiro tempo do dia dela é para a família, dedicarmos o terceiro tempo para a família, né? De poder atender, que é aquele jargão, né? Aquela ideia já tão conhecida, é a qualidade do tempo, né? Isso. Tanto, se nós pensamos no aspecto do desenvolvimento emocional, não é só, né, como foi seu dia, o que você aprendeu, perguntar como foi o dia, né? O que você fez à tarde, o que você fez de manhã, seus colegas, aí sim entrar também na responsabilidade da escola, que é a responsabilidade do estudante, o encanto da educação pelos pais, né? Então são alguns ingredientes, como eu falei no início. Porque a gente reconhece muito que, claro, a dinâmica das famílias tem um grande movimento de alteração aqui e que parece que ficou mais intensa e ninguém está dizendo que não acontece isso, né? Mas o que a gente ouve muito na escola é quase que com uma desculpa pela não participação, né? O não ter tempo. E isso, de novo, né? O professor acabou de falar, não é agora. As pessoas não trabalham bastante ou não trabalham fora de casa, homens e mulheres. Agora, faz muito tempo que isso acontece e tem intensidade. Talvez o que a gente tem aqui sejam mais estímulos diferentes que no momento que a gente está em casa nos levem para outros lugares. Aí pode ser que isso seja uma verdade, claro. E aí tem disciplina de fato. É escolher entre o que a gente vai fazer agora e o que a gente vai fazer depois. Mas a gente mesmo, inclusive, faz com que a vida dos filhos fique cheia também a ponto de... E era isso, essa é a minha questão, professor. Que a gente também enche a agenda dos nossos filhos, pensando em oferecer o que é de melhor, oferecer que ele participe de um esporte, aí ele vai para aula de língua, aí ele vai para música, aí enchi a vida dele aqui e não contemplei a tarefa de casa nesse lugar, os estudos, né? Aquilo que eu tenho a extensão da escola. E isso faz com que, inclusive, a estrutura que eu construí impossibilite que esse menino pare, impossibilite que, inclusive, eu pare um pouquinho. Eu, inclusive, né, se tenho tempo, vou levar para esses lugares, mas é para fazer outra coisa, né? Não é com a intenção de fazer, por exemplo, tarefa de casa, hábito de estudo. E na escola isso acontece muito, né? Acontece com os alunos terem muitas coisas para fazer e eles mesmos ficam cansados. Sim. Eles mesmos ficam exaustos de tanta coisa. E não sei, quando a gente tem educação integral, né? Quando tem tempo de estendido de escola. A escola já prevê tempo para tarefa de casa, né? Perfeito, professora Milena. Não Perfeito, isso mesmo. Porque isso faz mesmo. parte, então, ainda que vão ter muitas atividades, ainda faz parte continuar estudando, né? Continuar com a sua rotina de estudo. Ali, me fala uma coisa aqui sobre as famílias mesmo, a participação das famílias. E quando, às vezes a gente conversa com as escolas aqui, diferentes escolas, e as escolas nos falam que está cada vez mais difícil. Olha, está difícil, difícil aqui com a família e tal. E aí, só que você contasse aqui se você acredita mesmo que está difícil com a família, ou que, na verdade, é a nossa estrutura de educação, nossa estrutura de escola e nossa estrutura de família que coloca a gente nesse lugar, porque a gente tem que aprender a lidar com ele. E menos sobre achar que o problema está na família ou está na escola. Porque a família também fala isso, né? Muitas vezes. Isso devia ter feito lá na escola. Aí não deu tempo, eles mandaram para casa. Não é verdade. É claro que eu imagino que em algum momento isso possa acontecer, mas não é a regra da tarefa. A tarefa não é o que sobrou da escola. Na verdade, a tarefa é aquilo que é intencional para ele continuar estudando. Vai encadear, né? Novas propostas. Mas você acha que está mais difícil ou não, Ari? Olha, tá desafiador, né, Milena? Porque é duro de falar que tá difícil aqui, assim, realmente eu acho que é desafiador em vista de todo esse cenário, né?
Eu vou trazer assim até uma reflexão aqui semântica, pensando até na minha história de estudante. Eu aqui, o professor Júlio revelou, né, praticamente a idade dele, eu sou uma cinquentona aqui também, mas assim, então eu quero trazer um pouco da época de estudante. Muitas vezes a minha tarefa de casa era o quê? Faço uma pesquisa sobre Tiradentes. Eu ia lá e copiava, né? Exatamente da Barça, do jeito que estava. Arme e efetue, tinha do A a Z para fazer o arme e efetue, que eram tarefas extremamente mecânicas. Então, isso aí, de certa forma, é fácil, né? Porque deposita todo aquele, vamos dizer, toda aquela tarefa, toda aquela função que a criança tem que executar e chega na sala de aula de um jeito super mecânico e faz aquela correção. Hoje a escola é um espaço muito mais dialógico, então onde se divide estratégias, se divide modos de pensar diferente, né? Mesmo a matemática, né, professor? Perfeito. É isso. Então a gente tem um espaço que é dialógico e isso dá muito trabalho. Isso é difícil, porque eu tenho que entender por que você pensou desse jeito, por que Milena pensou daquele jeito. Então isso traz um trabalho muito maior. E aí, quando eu falo da questão semântica, eu digo assim que lição de casa e dever de casa era uma coisa que eu tinha na minha época, porque era uma coisa assim meio vertical mesmo, dá uma conotação até de maior peso. Nossa, vou ter que fazer essa lição de casa. Mas é um dever de casa. É um dever, eu devo fazer isso. Soa pesado. Quando eu falo mais assim de atividade de casa, tarefa de casa, me traz uma responsabilidade enquanto estudante. Como que eu vou fazer isso? Por que caminho eu escolho? Eu tenho essa possibilidade de tomar decisões e que não isenta da disciplina que a gente está falando. Né? Até porque essa criança, quando ela está lá nos anos iniciais, ela vai ter que estudar para a prova de português, de matemática, de geografia. E como é que é estudar para a prova de português, matemática e geografia? Quem que ensina ela a fazer isso? Sim. São os adultos. Então, é esse diálogo com a família. Puxa, como você, Milena, estudava isso? Nossa, me leva para a sala de aula. Mas minha mãe estudava português lendo. Nossa, minha escrevendo. Então, para quê? Para você também trazer estratégias para discussão e ver o que é possível. Mas a dose certa para isso, a gente nunca sabe. Mas o que a gente sabe é o seguinte, que essa tarefa, essa lição, não vou nem usar lição, essa tarefa, né, essa atividade, além de trazer essa responsabilidade para o aluno, ela tem que ser do tamanho daquilo que o aluno pode. Ótimo. Que o desafio esteja super calibrado. E a família entender que se ele não der conta, vai ter uma repercussão disso e que nem sempre é negativa, como antigamente, que pode ser o próximo passo para entender. Não, então por aqui está difícil, nós vamos pensar outro caminho. Então, trazer essa possibilidade para a tarefa de casa é importante também. Então, Milena, por isso que eu digo, às vezes é difícil porque a gente também tem que lidar com esses modos de pensar, essas diferentes estratégias que esse aluno está aprendendo a estudar matemática, está aprendendo a estudar português, que vai, vamos dizer, reverberar lá no final, né, no ensino médio, em estruturas mais sólidas que levem ele a se organizar melhor e dar conta do recado também, né? Estou pensando aqui que mudou, inclusive, a postura das famílias, no sentido de que a gente precisa dessa postura mais de confiança na escola. Exato. De que é muito mais aqui sobre fazer boas perguntas e perguntas criativas para os filhos quando eles trazem. E a gente já ouviu muito aqui do material, inclusive, mas veja, a professora nem ensinou ainda. Porque quando a primeira pergunta que o pai vai fazer para auxiliar, fala, mas e como que a professora explica? Nossa, nem viu esse conteúdo. Nem vi. Aí parte, às vezes, não viu mesmo, porque não estava nem na sala, enfim, prestando atenção. Mas que hoje parte, inclusive, da metodologia é começar pela tarefa de casa, né? É pesquisar sobre o assunto, porque depois a escola vai explicar sobre ele. Então, nem sempre é o contrário. Porque parece que tinha uma lógica, né? De explicação, tarefa de casa, porque daí ele lembra da explicação ou ele procura no livro. Hoje, essa é uma das possibilidades, dentre outras tantas, como uma de pesquise antes, e depois a gente vai conversar. E aí a família aqui nessa postura de falar, entendi, então você não explicou, estou entendendo que ele vai explicar depois. Mas o que a gente sabe disso? Onde que a gente pode pesquisar? O que você entende como isso? Não entendo nada. Não sei, nunca ouvi falar. A gente não se conformar com a primeira resposta. Sim. Né? Porque a primeira resposta sempre vai ser a do professor não explicou. Não tinha esse. Porque, claro, não tinha exatamente, às vezes, aquele exercício. Tinha o outro que é para a gente fazer essa transposição. Mas é muito mais do
não se desinteressar aqui, falar assim, mas a escola nunca explica mesmo, pode devolver porque a escola, e entender que a gente tem outras formas aqui de fazer isso, né? E aí, pensando nisso aqui, professora, até para a gente ir caminhando aqui para encerrar, quais são os maiores equívocos aqui que o professor vê nesses anos de direção que as famílias cometem tentando ajudar às vezes, ou tentando não fazer nada? Porque por muitas vezes a gente coloca muita pressão nas crianças, a tarefa de casa vira um dilema, porque parece que ela tem um tamanho muito maior do que ela é. Às vezes a gente ignora, então aí não quer se envolver, então estamos aqui nos equívocos, mas que outros tantos aqui as famílias acabam cometendo e às vezes nem percebem. Falou-se aqui em confiança há pouco, né? Da família, isso, na equipe pedagógica, na escola. Sem essa confiança, o trabalho não vai avançar, não vai prosperar. Então, se um aluno, uma aluna tiver alguma dificuldade na realização da tarefa, constatou-se a tarefa, mas está com uma dificuldade, a família, os pais têm que apoiar a escola, passar a tranquilidade. Então nós vamos ver aonde que está a sua dúvida, nós vamos procurar conversar com a professora, né? Porque pode ser realmente uma dificuldade, mas pode ser um momento de desatenção na aula. Por isso que a confiança, sim, o diálogo com a professora, com os professores, com a coordenação, né? E considerar que as tarefas e já do conteúdo estudado serve de autoavaliação. Se é para antecipar um conteúdo, para levar dados ou levar a percepção sobre determinado assunto ou o resultado de uma pesquisa, é uma forma de tarefa. A outra forma de tarefa, e não é reprodução, o modo clássico. O professor explica e eu repito em casa. Não é reprodução. A gente diz que é reconstrução daquele conteúdo. Por isso que a aluna pode olhar novamente, deve olhar novamente, não é? A família pode oferecer auxílio nesse sentido, indicando outras fontes. Um dos equívocos, portanto, a se evitar é justamente de aceitar a primeira resposta, ou não tenho tarefa, ou não sei, a professora não explicou. Então, há que se cuidar com isso, né? Então nós vamos entender o que aconteceu, né? O professor deve ter explicado, ou certamente explicou, ou se não explicou, tente fazer, né? O professor pode ter deixado para os alunos tentarem fazer, porque hoje são essas novas abordagens, né? Como essa reconstrução, né? do conteúdo, dos conteúdos escolares, dos conteúdos científicos. Um equívoco a se evitar é justamente de as famílias aceitarem a primeira resposta e desconfiarem. Eu acho que a relação tem que se basear na confiança. Porventura, também a professora, o professor pode ter equivocado, claro, mas tudo isso se alinha, tudo isso se ajusta, isso com diálogo. Não é como regra, né? Não é como regra. Eu acredito que tem um outro equívoco aqui que eu penso muito, das famílias desconhecerem a própria estrutura da escola de rotina, por exemplo, para a tarefa de casa. Tem escolas que a regra é ter nota, por exemplo, ter um conceito para a tarefa de casa. Então, ela tem um peso diferente. Tem escolas que são todos os dias, isso já como regra, está lá no regimento, enfim. Tem escola que tem avaliação toda a primeira aula da segunda-feira, da sexta-feira. Então, aqui também tem uma questão de que, se a gente conhece a rotina da escola e a estrutura que a gente firmou no começo do ano, a gente sabe que a gente não vai ficar aqui perdido no que os filhos trazem muitas vezes, né? Porque se eu sei que tem toda semana tem, só na sexta-feira que não tem, eu já sei que ele está falando a verdade. Se eu sei que tem avaliação toda semana, não tem como não estudar, porque eu sei que tem avaliação toda. Então, aqui tem uma organização da escola que também a família precisa, porque senão ela está sempre aqui, e quem que é a ponte aqui é sempre o aluno, independente do tamanho que ele seja, né? Porque às vezes os menores vai ser a agenda, enfim, né? Que vai ser um instrumento, mas os demais vai ser o que ele te contar. E eu entendo que também os pais estão aqui com uma vida muito corrida, então você também não vai ficar lá cavando a informação lá, mas se você sabe a rotina, você já entende mais ou menos o que está acontecendo com esse menino, né? Sim. Porque
a ausência de notícias da escola não é a mesma coisa que notícia boa, né? Certo. Então, se ninguém tá me falando nada é porque parece que tá tudo bem. Às vezes não é verdade, só não tá chegando em você a informação, Sim, né? isso mesmo. O bilhete que não chegou em você. Ali, pra gente caminhar aqui pro final, queria que você contasse qual que, para as nossas famílias do Sistema Positivo, o que seria uma boa atuação dessa família com a tarefa do nosso material, com as pesquisas, com a plataforma, porque muitas vezes a plataforma oferece lá as tarefas de casa. O que seria aqui um bom encaminhamento para as famílias auxiliarem? Bom, eu acho que a gente tem um material muito rico, né? Porque a gente tem um material físico, a gente tem um material, né, dentro da plataforma, né? Então, esse olhar para a tecnologia. E dentro dessa riqueza toda, fazer com que, assim, o conteúdo não se baixe no próprio material. Fomentar a curiosidade, fomentar a leitura, né? Então, levar essas crianças a ampliarem os seus repertórios, que possam ir além daquilo que o livro didático traz, porque só assim eles serão melhores escritores, melhores leitores, entenderão que para poder desenvolver inclusive um pensamento crítico é interessante estar em contato com diversidade de textos, filmes, museus. Então, assim, eu acho que tem que pensar para além daquilo que a escola oferece, para que seja sempre assim, um gatilho para que ele possa ir mais, que estimule a curiosidade para mais, que leve ele para outros campos mais investigativos. E eu acho que o nosso material proporciona muito isso, tanto daquilo que ele oferece no físico, quanto na tecnologia, porque eles estão sempre se conversando, né? Os dois materiais estão sempre se conversando. Então, promover essas reflexões e até falar assim, puxa, usou a fórmula de Bhaskara, né? Não é, professor? Tá, o que nós vamos fazer com isso quando é do adolescente? Vamos correr atrás, porque o meu colega da matemática diz que existe, eu ainda não sei, mas existe, porque eu não sou da área das exatas. Mas, assim, é tanto potencial para uma investigação científica, histórica, geográfica, criativa, né, para tomar as decisões, que eu acho que os pais têm que estar muito ligados nisso. Dar mais possibilidades para os nossos meninos, que é o que a gente tenta fazer na escola, né? É isso mesmo. Professor, caminhando aqui para o final, eu queria que o senhor deixasse qual a sua orientação aqui para suas famílias, para elas estarem próximas dos seus filhos, próximas dos estudantes, enfim, e qual que é a nossa expectativa de escola mesmo, o que a gente espera, porque a gente não espera que os pais e a família substituam a escola, Perfeito. que é o lugar de educação formal. Perfeito. A gente sabe que a gente tem que fazer isso, mas sabemos que não dá para fazer sozinho. Então aqui, gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem para as famílias aqui dessa participação. Foi uma conversa muito agradável, o tempo passou rápido. O Quino, criador da Mafalda, ele fez num quadrinho mostrando que o pai da Mafalda, ele explica o que aconteceria, deve-se semear, deve-se plantar uma semente, regar, vai nascer uma planta, contou o final, né? As famílias, elas têm que, a professora Alessandra foi excelente na colocação, tem que aguçar essa curiosidade, esse interesse, o conhecimento escolar, o conteúdo escolar. A escola, ela tem que ser reconhecida como esse espaço de desenvolvimento intelectual, de desenvolvimento emocional, para que nós possamos aplicar as nossas faculdades mentais mais elevadas, quer dizer, essa flexibilidade. A matemática desenvolve o pensamento abstrato e o raciocínio. Eu digo que desenvolver o pensamento abstrato basta olhar o mapa. Como é que você sabe o que é relevo, o que é, né? E por aí vai. Ou você lê uma obra literária, você já está aqui abstraindo. Então, os componentes, os conteúdos, eles servem justamente para ampliar o repertório, tornarmos-nos melhor, né? E aí eu vou citar um educador que diz que a escola ela está para humanizar, né? Então, se nós não usarmos a nossa oportunidade e a família confiando na escola, participando, porque ao se escolher uma escola, se está escolhendo o desenvolvimento para além da aprendizagem e o desenvolvimento emocional. Por isso que essa base tem que ser realmente a da confiança, a do diálogo, para que, né, tornemos-nos humanos, cada vez mais humanos, né? Com o conteúdo e com as nossas relações. Perfeito. Agradeço pelo convite. Nós na escola gostamos das famílias, né? A gente quer ter proximidade com as famílias e a gente entende que para um bom desenvolvimento dos nossos alunos, família é essencial, assim como os professores são, assim como toda a estrutura escolar.
Muito bem, obrigada, professor. Sempre um que grande agradeço. prazer. Uma alegria. Obrigada por sempre nos receber na Uma alegria, escola. uma alegria. Ali, muito obrigada, Obrigada. como sempre, minha parceira aqui. E eu agradeço a todos pela audiência, por nos assistirem, por nos ouvirem nos momentos oportunos. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei aqui desse papo, dessa conversa, e que tenha auxiliado em algum momento aqui nessa participação, quando a gente estiver em dúvida como é que a gente faz melhor. A gente lembre aqui das dicas preciosas do professor e da Alessandra. Muito obrigada, minha gente, e até o próximo. Tchauzinho. Tchau.